Olá pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Vamos iniciar agora o passo a passo de como gerar o DARF mensal dos lucros obtidos pelas opções binárias. Mas antes de tudo, quero te agradecer pela aquisição e agradecer que você está aí comigo e vai até o final. Nessa primeira parte do vídeo, eu vou falar só as questões do conceito em si. Apresentação. Bom, sou Nildo Nunes, contador da empresa NN Consulting, uma empresa voltada para a prestação de serviços para a pessoa física, imposto de renda, alteração de microempresas individuais, abertura e encerramento de empresa. E aí eu conto um pouco da história, por que eu criei esse material. Além das muitas pessoas estarem me pedindo, foi uma necessidade que eu vi de um cliente meu que teve um problema. E um dos problemas a gente identificou que ele não tinha repatriado, não tinha feito a declaração, né, sobre a repatriação das aplicações financeiras em moedas estrangeiras. E aí eu busquei sobre o assunto, vi a escassez no mercado e desenvolvi esse material para auxiliar vocês, tá? Eu vou dar uma acelerada porque são muitos pontos, então não quero tomar muito seu tempo nesse vídeo. Então vamos lá. O que é a opção em binárias? Né, que é o sumário, o índice, né, e é o roteiro de tudo que vai ser falado nesse passo a passo. Então vamos lá. O que é opções binárias? O que é operação day trader? O que é opções binárias? Forex é regulamentado? Sonegação fiscal. Como pagamos imposto sobre os lucros auferidos das opções binárias? O que é? O que é? Deixa eu ver aqui. Estavam me ligando aqui o pessoal. Vamos desligar o celular porque senão as pessoas vão me atrapalhar aqui. O que é declaração de imposto de renda? Quem está obrigado a declarar imposto de renda? Qual a diferença entre declarar e pagar o imposto de renda? Como são os tributos e rendimentos recebidos por residente no Brasil de fontes no exterior? O que é ganho de capital? Como são considerados rendimentos produzidos por aplicações financeiras em moeda estrangeira e o ganho obtido na alienação de bens e direitos adquiridos em moeda estrangeira? Quais as operações sujeitas à apuração de ganho de capital? E como calcular os ganhos em moeda estrangeira? O que se considera bem de pequeno valor para fins de exclusão do ganho de capital? Operações de bolsa, isenção e passo a passo de como preencher o ganho de capital. Então aqui embaixo, né, para quem recebeu o PDF, né, através do link que está lá no Linktree, que você recebeu por e-mail, todos os detalhes, né? Por exemplo, opções binárias. As opções binárias são operações baseadas na subida e descida de dentro dos preços dentro de um período de tempo determinado por nós. Pode ser uma operação de ações internacionais, pares de moedas ou índices bolsistas, commodities e etc. Simplesmente operamos em dois sentidos, para cima e para baixo. Daí as opções binárias também são conhecidas operações binárias. Então isso é mais ou menos só para ter uma noção, é um mercado especulativo, ok? As opções binárias aqui no Brasil, elas, vou falar logo abaixo, ela não é regulamentada, mas é permitida. Então vamos dando sequência. E o que é day trade? Aqui eu falo um pouco do que é day trade. E tudo que você vai observar aqui tem esse aqui, ó, 654 perguntas e respostas. Se você clicar nesse link aqui, ele vai te mandar para um site da Receita Federal, onde você vai poder baixar esses perguntas e respostas. E aí ele fala no número 654 sobre operações day trader, tá? Vamos dando seguimento aí, certo? Operações binárias Forex é regulamentado? Então eu levantei um estudo, né? Procurei um estudo e achei pela invest.com. O link vai estar lá embaixo na bibliografia, onde fala mais completamente, mas eu peguei um trecho falando sobre isso. E aqui falando, né? Pessoas domiciliadas no Brasil podem investir no exterior, em Forex ou em qualquer outro tipo de ativo, mas naturalmente é preciso atentar para que sejam seguidas as regras da Receita Federal e Banco Central, com relação a adequados procedimentos para envio e recebimento de recursos recolhidos. Então, resumo, nós podemos
efetuar as operações binárias e ter os lucros aí, e a gente só vai ter que recolher conforme as regras da Receita Federal. Logo abaixo eu vou passar. E aqui fala uma norma, né, uma resolução do Banco Central referente à moeda estrangeira, né, o que as pessoas físicas ou pessoas jurídicas precisam fazer. Eu não vou ler todo o texto, porque senão esse vídeo vai ficar muito grande. E aqui tem todos os detalhes, incluem neste artigo as compras e vendas em moedas estrangeiras em banco autorizado a operar mercado de câmbio para fins de constituição de disponibilidade do exterior e do seu retorno. Então, assim, ele quer dizer que os bancos podem mandar e repatriar esse valor nas suas contas aqui, nas operações, nas contas correntes aqui brasileiras, tá ok? E para ambas as situações, a declaração da receita deve ser feita... Eita, gente, eu vou pausar aqui só um minutinho. Voltando, tinha acabado a bateria. E aqui ele fala mais ou menos que a declaração para a Receita Federal deve ser feita através do ganho de capital e o imposto é 15%, e aí tem todos os detalhes aqui também falando, tá? Então, eu não vou ler todo, porque senão esse vídeo vai ficar muito grande, certo? Então, vamos passar para a próxima parte. Sonegação fiscal. Aqui, eu quero deixar um resumo para vocês. Existe aqui a Lei 8.137 e o artigo 1. Né? Constitui crime a ordem tributária suprimir ou reduzir tributos ou contribuições de qualquer acessório mediante as seguintes condutas: omitir informação, prestar declaração falsa às autoridades fazendárias ou fraudar a fiscalização tributária. Constituir crime de natureza, fazer a declaração e tem as implicações. Vamos lá. Uma das implicações é multa e juros, né? Que pode chegar de 20% a 75%, a 150%, e além de você ter pena de ser preso, né, de 2 a 5 anos. Então não é brincadeira, foi muito pesquisado, muito embasado isso. E aí tem algumas perguntas. Como que pagamos o imposto sobre os lucros auferidos de operações binárias? Pagamos através do recolhimento mensal do DARF e declaramos os lucros na DAA, que é a Declaração de Ajuste Anual, ou como é conhecido como Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física. E aí eu entro um pouco no tema do que é declaração de imposto de renda. A declaração, né, ela é uma obrigação anual e todo contribuinte tem que declarar. E é uma norma estipulada pela Receita Federal do Brasil. Então ninguém não pode deixar de declarar. Existem algumas regras e que a seguir eu estarei falando. Então quem está obrigado hoje a declarar, tá? Eu falando sobre 2020, que é o ano que a gente entrega referente a 2019. Está obrigado a apresentar a declaração de ajuste anual referente ao exercício 2020 a pessoa física residente no Brasil que recebeu rendimentos tributáveis, sujeito na declaração cujo valor for superior a R$ 28.559. Isso dá mais ou menos uns R$ 1.900, R$ 1.904 por mês. Recebeu rendimentos isentos e não tributáveis, exclusivamente na fonte cuja soma do valor foi superior a 40 mil. Obteve qualquer mês ganho de capital na alienação de bens ou direitos. Então, aqui é um dos campos principais, tá? Que está na lei do imposto de renda, né? Da instrução normativa do imposto de renda, que faz com que você, trader, tenha que declarar isso, mesmo que você não atinja os 28 mil, mas você tem que fazer sua declaração mensalmente, tá? E através, como que você vai fazer, com qual sistema, logo abaixo eu vou falar para vocês, tá? Vamos lá que o vídeo tá longo. E aí tem outros detalhes, obteve qualquer ganho de capital na alienação, relativo à atividade rural, não vou entrar nesse mérito, porque não faz muita coisa. Deixa eu ver aqui, teve posse de propriedades ou bens, né? Se você ganhou um bem ou comprou acima de 300 mil, você também precisa declarar o imposto de renda.
Essa parte aqui do imposto de renda, ela está no perguntas e respostas. Se você clicar aqui, baixar no site, número 001, tá ok? Aí eu entro aqui. Qual a diferença de declarar e pagar imposto? Vamos lá. Declarar, você vai declarar isso anualmente no programa DIRPF. Ali tá DIRF, mas é DIRPF. No programa, deixa eu colocar aqui, né? DIRPF. Provavelmente você já vai. Que significa declaração de ajuste anual, declaração de imposto de renda pessoa física. Utilizamos o programa aí, ele preenchemos ele anualmente, certo? E no período de março e abril do ano calendário. Então, se a gente está em 2020, vamos baixar o programa 2020 para declarar os rendimentos de 2019. Pagar o imposto. Para questões do imposto, né, sobre as moedas estrangeiras, nós pagamos mensalmente e utilizamos o GCAP, que se chama ganhos de capital em moeda estrangeira. Então, eu até coloquei um exemplo aqui, ó. Recebi, saquei da corretora estrangeira meus rendimentos. Em janeiro de 2019, preencho o programa, que é o GCAP 2019, informando os meus investimentos enviados. E os meus rendimentos repatriados e os lucros gerados, né? Então, se em janeiro eu depositei e saquei, eu lanço essa informação. Nildo, eu depositei em janeiro e só saquei em fevereiro. Então você vai pegar esse valor que você teve de depósito em janeiro e vai lançar no período que você efetuar o saque, tá? E pagamos no último dia útil do mês subsequente, ou seja, 28/2. Isso aqui foi um exemplo que eu dei assim, mas no passo a passo mesmo, vocês vão ver, tá? Eu vou ver aqui como que tá. Deixa eu ver, tá quase acabando. Aqui também nós iremos falar como são tributados os rendimentos recebidos por residente no Brasil, tributado na fonte no exterior, né? Então, ganho de capital aqui, na perguntas e respostas de novo, número 118, fala sobre alienação de bens e direitos, inclusive depósito remunerado adquirido a qualquer título ou moeda estrangeira, bem assim como alienação de moeda estrangeira mantida em espécie, da propriedade da pessoa física. No caso, a gente não pega espécie, mas caso você vá para fora e fique com dinheiro, você também tem que declarar. Estão sujeitos à apuração do ganho de capital. Então, assim, ó, todas essas aplicações financeiras, alienação, tudo tá aqui, ó. Estão sujeitas à apuração do ganho de capital e à tributação de forma definitiva. Então, não tem por onde você correr. E aí eu até explico o que é ganho de capital. Ganho de capital é um ganho obtido de um ativo com lucro. Por exemplo, eu comprei um ativo por 10 no exterior e vendi por 12. Assim tive um lucro de 2. Neste caso, temos que pagar o imposto sobre esse lucro, que seria os 2, tá? Aqui é um exemplo bem supérfluo, tá? E aqui é a base de todo o nosso livro, ou passo a passo, que é a Instrução Normativa SRF 118 de 2000. Né? E lá ela dispõe várias informações, né? Eu não coloquei aqui no e-book porque ela é muito grande, mas o link vai estar lá embaixo também. E coloquei uma parte dela. Quando você compra e vende ação no exterior, em algum país, envio, como os Estados Unidos enviam para o governo brasileiro os dados da operação. Então, essa é uma informação. Então, se você compra e vende, os Estados Unidos mandam para o Brasil, para o Banco Central. Então, por isso é importante declarar os rendimentos das aplicações em moeda estrangeira e pagar o imposto devido. Então, assim, não tem como você falar, não, a Receita não vai pegar, porque ela pega sim, tá? Os rendimentos produzidos por aplicações financeiras em moedas estrangeiras, bem como ganho de capital obtido na alienação de bens e direitos adquiridos em moeda estrangeira, ainda que decorrentes a rendimentos oferidos originalmente em reais, são considerados rendimentos oferidos originalmente em moeda estrangeira. Então, aqui são perguntas e respostas, aqui é a 605, eu creio que você já vai ter baixado, senão o link vai estar lá embaixo, no final. Vamos lá. Eu vou pausar aqui para dar uma bebida na água aqui. Então, gente, eu só estou dando uma passada aqui, mas está tudo explicadinho aqui. Quais são as operações sujeitas a ganho de capital. Aqui eu falo todos os itens detalhados
porque alienação de qualquer título, no nosso caso aqui, é o número 3, que é esse aqui, alienação de bens de direito, liquidação e resgate de aplicações financeiras de propriedade de pessoa física adquiridos a qualquer título em moeda estrangeira. Pergunta 543, perguntas e respostas. Então, assim, gente, temos todos os detalhes aqui. Quais são as alíquotas? Aqui explico que é 15% até o valor de 5 milhões. Eu espero que a gente tenha algum trader aqui que tem esse valor aqui. Ultrapassou esse valor, a alíquota muda até chegar nos 30 milhões. E a pergunta e resposta está aqui. Então, assim, esse passo a passo está bem explicado, bem detalhado, tá? Como calcular os ganhos de capital em moeda estrangeira. Também tem aqui, ó, 601 perguntas e respostas. E aqui ele fala, ó, em qualquer mercado do exterior e na liquidação ou resgate das aplicações financeiras, pessoas físicas estão sujeitas à apuração do ganho de capital tributável, segundo a alíquotas progressiva. E aqui é o que se considera bem de pequeno valor para fins de exclusão do bem de capital. Aqui eu não tenho o detalhamento em si, mas os bens de pequeno valor seriam uma bicicleta que você comprou lá fora, um celular, algo desse tipo, tá? Não fala, a lei não fala claramente sobre opções binárias ou moeda, em exceto caso de alienação de moeda mantida em espécie. Então, existem alguns casos que a gente até coloca aqui, ó, inclusive alienações de ações negociadas em bolsa de valores no exterior. É uma corretora, nós fazemos a prática do day trader, né? Mas ela não está específica na lei. Então, por isso, nós não utilizamos nenhum desses dois isenções, por não estar específico na lei, tá? Nós pesquisamos, falamos com parceiros contábeis e chegamos a essa conclusão, tá? E também fazemos a analogia no seguinte, a operação que nós fazemos lá fora é a operação day trader, e a operação day trader é tributável, então não temos previsão. E o que a gente faz, né? Aqui embaixo está falando assim, ó, a isenção não se aplica, entre outras operações day trade, as negociações de cotas de fundos de investimentos e índices da bolsa. Isso aqui é falando aqui no Brasil, tá? Então, como não temos algo específico ainda para opções binárias, nós utilizamos esse tipo de analogia, tá? E aqui eu tenho um resumo, né, falando sobre lucros obtidos, né, recebidos da Equioption, como declarar. Opções binárias são operações baseadas em alta e baixa de um ativo, pares de moedas. Opções binárias não é regulamentada, mas é permitida aqui no Brasil. Não declarar e recolher imposto constitui crime de sonegação fiscal. A multa pode, por não declarar, é 0,33% ao dia e pode chegar a quase 150%. Referente aos lucros, os lucros recebidos e sacados são considerados rendimentos oriundos em moeda estrangeira. Os lucros em moeda estrangeira são apurados pelo GCAP, né, igual você viu aí em cima. E quando repatriar o valor total e o lucro sobre a apuração com alíquota de 15%, né, tem aquela tabelinha, o imposto é isento até o limite do valor enviado. Ou seja, se você enviou 1.000, repatriou 1.100, irá efetuar o GCAP em cima do lucro, que seria 100. Mas lá você vai lançar a aquisição, que foi R$1.000, e a alienação, que foi 1.100. A apuração e recolhimento do imposto é mensal, o código do DARF é 8523 e pagamos no último dia útil do mês seguinte. Por se tratar de day trader, em moeda estrangeira utilizamos a analogia de recolher imposto com base na alíquota de 15%. Então, qualquer valor que você teve lucro acima de R$10, você já tem que pagar. R$10 não, né? Que dê a alíquota, a DARF de R$10, tá? Se não der, você vai ter que somar no próximo mês. Por se tratar de ganho de capital em moeda estrangeira, não utilizamos as isenções de 20 mil nem 35 mil, por não se tratar de operações em bolsa e ser alienação financeira em moeda estrangeira. Não, e por não existir uma previsão legal específica de opções binárias, e por analogia recolhemos sobre o lucro da operação, tá? Não há uma lei específica para day trade em operações binárias, forex de corretores estrangeiros. Utilizamos o conceito do ganho de capital, que é a base da Instrução Normativa 118/2000. Só declaramos os nossos rendimentos anualmente e importamos a apuração mensalmente para detalhar a declaração. Preenchemos o GCAP mensalmente e importamos a declaração anualmente e informamos
informações de 2019 na declaração de 2020 e assim sucessivamente por, né, cada ano. Então agora vamos iniciar o passo a passo, tá? Aqui eu vou mostrar as telas, tá? E depois eu vou fazer pessoalmente, mas isso vai ser no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.